Hoje a nossa aula vai ser um assunto bem introdutório à qualidade do leite, né? A gente já falou bastante na semana passada sobre o que é o leite, enfim, né? Conseguimos definir composição química, microbiológica, e agora nós vamos falar de um outro assunto muito importante, que são os fatores que vão afetar essa qualidade do leite e também o processo de ordenha, boas práticas na ordenha, BPO que se chama. Nessa aula, na semana que vem, a gente vai falar sobre isso. E eu quero saber de vocês. Tem algum de vocês, assim, que não sabe como é um processo de ordenha de vacas leiteiras, que nunca visitou um estabelecimento, um local, uma fazenda, enfim, que produzisse isso? E eu falo assim, de ordenha tanto manual quanto ordenha mecânica. Alguém nunca viu isso, nem sabe como funciona? Ou alguém já tirou leite, já participou disso, já viu como que é a realidade de vocês, da onde vocês vêm? Era comum isso ou é novidade? Bom, prof, eu vi a ordenha mecânica lá em Santa Catarina, na casa de uma tia minha lá. Uhum, É como a gente sempre vê na televisão, né? exato, A única exato. coisa que eu achei interessante é assim, todos os procedimentos, né? Se pode dizer, esterilizado as tetas da vaca lá, colocado a máquina de ordenha, coisa e tal, né? O que eu achei muito interessante é que tem que ter um local onde armazena o leite que tem que manter uma temperatura, né? Então, assim, eu achei muito interessante isso. E o leite não pode ficar parado. Aquela época, né? Faz uns anos atrás já. Uhum, Tinha posso dizer, uh, sa- café chefe. algo que tinha tipo os espaços para cada lado ficavam movimentando o leite, Tá. né? Esse leite, ele tinha um tempo para ficar ali, né? Passava daquelas horas, já podia jogar fora o leite que já tinha risco de alguma contaminação, criar algum micro-organismo ali, já se desenvolver ali no meio, né? Exatamente. Isso mesmo. Mais alguém tem esse conhecimento? Ou nunca viu, nunca nem chegou perto de um curral onde tira leite? Pra mim é normal. Oi, Wanderson, pode falar. Pra mim é normal, porque eu vim da roça, né? Daí tirava leite e Tirava a manual ou com ordenha mecânica? no começo tirava manual, depois com a ordenha mecânica, mas quando foi pra ordenha mecânica, tinha que tudo seguir uma norma, prof. De azulejo, ter um lugar especial pro leite, um resfriador, Aham. tudo nas normas. Você já parou a ordenha manual? Entendi. Para mim também é normal, porque também vim do sítio. A gente tirava leite manual e quando eu morava com a minha avó, né, e minha mãe tirava na ordenha. Uhum. Muito bem. Mais alguém, gente? Ou alguém que não sabe, nunca viu? Carol. Eu, quando morava no sítio com meus pais, era manual também. Tem conhecimento, então. Sim. Eu já vi as duas também, professora, tanto a manual quanto a mecânica. Eu também, prof. As duas eu já visualizei como que se faz. Certo. Tem alguém que não sabe como que é, que nunca viu, que só viu pela televisão? Eu só vi o processo manual, só, professor. A ordenha eu nunca vi. Moisés, tá. Bom, se mais alguém quiser se manifestar sobre a sua experiência, fiquem à vontade, tá, gente? Por que eu tô perguntando isso? Porque quando a gente nunca viu algo, às vezes fica difícil de entender. Então, eu parto do princípio que todo mundo aqui já tem uma noção, né? É algo comum da nossa região, do nosso país também. Tanto pequenos produtores quanto grandes, né? Latifundiários, enfim, podem trabalhar com essa produção. Então, por isso que eu perguntei, tá, gente? Então, assim, eu coloquei para vocês hoje um material um pouquinho diferente, tá? Coloquei 2 arquivos.
O material aqui, inclusive, é do IFPR, a gente já vai falar sobre isso. Ao longo das aulas eu vou disponibilizando esse material para vocês. É uma apostila sobre tecnologia de leites que foi desenvolvida para o curso de tecnologia de alimentos. É um material bem legal. A gente vai usar ele, né, como um apoio. Tem bastante informação aqui. Então, por isso que eu coloco lá no Classroom. Vocês não precisam imprimir se vocês não quiserem, tá? Até para economizar aí impressão, não gastar papel. Mas quem tem necessidade, às vezes, de ler, de ter o papel ali, é um bom material, tá? Para estudo, é bem legal. E também coloquei aqui o material, eu vou ir disponibilizando, esse aqui que é o material do Senai, por partes, tá? Para vocês não ficar com muito material no início, depois se perderem o que a gente está realmente vendo. Esse material também é um material de apoio, tá? Ele tem poucas páginas e vai ser o que a gente vai falar hoje na aula, tá escrito mais ou menos aqui nesse material, mas a gente vai falar de uma forma mais dinâmica, mais resumida também e mais explicada para vocês. Então, esses são 2 materiais de apoio que vocês podem estar imprimindo ou não, ou salvando e lendo esse material. É importante que vocês tenham ele para fazer as atividades, né, nas próximas aulas. E eu fiz hoje um mapa mental. Talvez aqui no computador vocês não vão enxergar muito bem, tá? Porque eu não consigo ampliar ele demais, senão fica difícil de eu compartilhar a tela. Mas quando vocês olharem aí no celular de vocês ou imprimirem isso, vocês vão ver que ele está bem resumido. Eu não sei se vocês já costumam trabalhar com mapas mentais. Isso é uma técnica já utilizada há muito tempo. É uma forma de resumo para a gente estudar, tá? Eu costumo fazer mapas mentais, às vezes, em alguns conteúdos que eu acho pertinente. Por exemplo, esse é um conteúdo bastante teórico, sabe? Por mais que a gente vai conversar, vocês têm a vivência, já sabem como que é o processo de ordenha, eu não vou ficar lendo para vocês ali slides ou material, porque eu acho muito cansativo e a gente conversando aqui sobre isso vai ser muito mais vantajoso, tá? Então, assim, a técnica do mapa mental, caso vocês não usem ou não sabem muito bem como funciona, ele é assim, ó. A gente tem um assunto inicial, nesse caso aqui a gente vai falar sobre a qualidade do leite cru e pontos específicos que influenciam nessa qualidade do leite cru. Então, aqui a gente tem uma série de palavras, né, de assuntos que nós vamos comentar sobre isso, que dizem respeito sobre a qualidade do leite. Então, quando a gente monta um mapa mental, não tem uma regra. A regra é nós mesmos entendermos, né? Então, depois eu fiz aqui para vocês também a ordenha higiênica do leite, né? Quais as etapas que devem ser cuidadas. E depois cada etapa da ordenha, né? Antes, durante e depois. É um resumo. Então, os mapas mentais, a partir do momento que a gente começa a utilizá-los, eles facilitam bastante a nossa forma de estudar, né? A gente começa a visualizar aquilo que a gente escreveu e é mais fácil de lembrar, né? Lembrando que cada um tem uma forma de estudar e é importante que a gente se conheça, né? E saiba qual é a forma que é mais efetiva. Se é lendo, se é escrevendo, se é desenhando, se é montando um mapa mental, enfim, fazendo resumos, cada um tem o seu jeito e a sua forma de estudar, tá? Então, assim, gente, como vocês me falaram que vocês conhecem a prática, enfim, da ordenha, né? Então, inicialmente, nós vamos começar falando sobre a tecnologia do leite fluido, né? Aquele leite que a gente consome lá na caixinha ou no saquinho. Mas antes de nós chegarmos lá, né? Antes desse leite chegar lá na indústria, ele tem um processo que ele tem que passar lá no sítio, lá na fazenda, enfim, né? Na granja, como queiram chamar, nas propriedades lá que produzem leite, né? Que tem um rebanho lá, enfim.
Então, o processo todo começa lá, desde a escolha, né, e o tipo de animal que se tem nessa granja. Então, quem é produtor de leite aí, quem os pais, avós, tios, enfim, tem uma produção de leite, sabe que existem raças de animais que são próprias para essa finalidade, né? Algumas que têm uma raça, uma genética que é melhor para a produção de carne, outras para a produção de leite. Assim, isso acontece para suínos também, né? Em relação à raça para o tipo de carne, entre outros animais aí que a gente sabe que a genética influencia bastante nisso, né? Isso tem muitos estudos de outras áreas, zootecnia, medicina veterinária, que estudam justamente isso. Uma genética melhorada, a biologia também, uma alimentação adequada para que aquelas vaquinhas lá produzam o máximo de leite possível, tá? Então, tudo começa aí, já começa com o tipo do animal. Além disso, nós temos ainda a questão da alimentação, né? Então, quem produz leite tem que se preocupar em ter uma pastagem adequada para alimentar esses animais. E a gente sabe que, embora o nosso inverno aqui no Paraná ele não seja tão rigoroso, mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o período de inverno é muito frio e tem muita geada, né, por vários meses. Então, ali em período de maio até agosto é uma época fria. E nesse período, a pastagem ela já não cresce, não é tão nutritiva também quanto em épocas mais quentes. Isso também acontece aqui. A gente tem um exemplo na nossa casa. Quem tem grama em casa sabe que em épocas quentes, que chove frequentemente, a grama cresce, a gente tem que estar cortando a cada pouco. Quando é frio, né, que não chove tanto, às vezes, ou a temperatura está muito baixa, a gente já percebe que a vegetação, a nossa grama já não cresce tanto. Nos sítios, enfim, nas propriedades, acontece da mesma forma. Logo, esses animais vão começar a ter uma diminuição da quantidade de leite. É claro que essa alimentação ela é complementada aí com rações, sais, né, minerais, enfim. Mas a base sempre é a vegetação. Então, além disso, né, tem esse cuidado da alimentação, tem o cuidado em relação a doenças, né, que podem acometer esse gado. A utilização de medicamentos é algo muito importante, que tem que ser analisado quando administrado algum tipo, principalmente de antibiótico nas vacas, para depois consumir esse leite, né? Enfim, são vários fatores antes mesmo da ordenha propriamente dita, e é isso que a gente vai conversar agora. Tem algo que eu sempre falo nas aulas, independente da tecnologia que a gente esteja estudando, é que, acho que eu já falei isso, não importa o processo industrial, a matéria-prima ela tem que chegar com qualidade na indústria, tá? Isso serve também para o leite. Se o leite não chegar com uma qualidade adequada, não tem o que fazer com ele lá. Às vezes, dependendo da indústria e dependendo o produto que ela produz, se consegue utilizar esse produto lá, essa matéria-prima, num produto que não tem um valor comercial tão significativo. Mas se tratando de leite, por exemplo, que nós vamos falar muito sobre fermentação, que é utilizado, né, essa técnica para produzir outros produtos derivados, a utilização de antibióticos, por exemplo, é algo que não pode acontecer. Logo, a fermentação não vai ocorrer, né? Esse medicamento vai matar aí todos os micro-organismos. Como o Somi comentou, esse leite ele tem que ser ordenhado e ele vai para um tanque já de refrigeração, tem uma temperatura ideal, não pode esse leite ficar lá parado, fica inclusive em movimento, e numa temperatura adequada.
Caso essa temperatura não seja ideal, esse produto vai começar a desenvolver um processo microbiológico aí muito rapidamente. Vocês sabem que o leite ele é extremamente rico em nutrientes e vitaminas e alimento ali para os micro-organismos, né? Então, esse produto ele tem que obrigatoriamente chegar na indústria com qualidade para seguir o processo industrial, tá? Mas agora a gente ainda está lá na fase que estamos lá numa fazenda, tá? Esqueçam indústria, esqueçam tudo agora. Vamos pensar só lá no sítio. Então, inicialmente, a gente precisa da qualidade do leite cru. E como que nós vamos obter isso? Né? Já falei algumas coisas sobre isso. Estão descritas nesse mapa. Inclusive, se vocês querem refazer esse mapa aí no caderno de vocês, fiquem bem à vontade, né? Acrescentem informações. Isso vai auxiliar vocês a entenderem o conteúdo. Então, primeiramente, gente, a alimentação do rebanho, extremamente importante. Uma dieta de um animal baseada somente em vegetação, em pasto, consequentemente vai gerar um leite com um sabor de pasto. Alguém de vocês já sentiu algum gosto estranho no leite e talvez que remetesse à pastagem? Já perceberam isso ou não? Quando o animal come, por exemplo, ele sai fora do potreiro, ele costuma comer outro pasto que está acostumado, né, prof? Daí ele tem um gosto mais amarguento o leite, quando depois de cozinhado. Exatamente. Isso serve para leite, serve para carnes, né? Às vezes a gente compra alguma carne no mercado, ou açougues, enfim. Às vezes tem um sabor que parece que é um gosto de ração, assim, que é aqueles animais que são tratados lá em confinamento, às vezes para engordarem mais rápido. Isso é muito comum. É da mesma forma nós humanos, né? Aquilo que a gente come, chega um momento que a gente fica, por exemplo, exalando aqui suor, vai ter um cheiro mais forte, dependendo do que a gente consome. Come muita gordura, automaticamente a pele, os cabelos ficam mais oleosos e assim por diante. Então, com os animais acontece do mesmo jeito. Inclusive, esse sabor na pastagem. Por isso, importante uma dieta adequada, não somente com pastagem, mas importante que esse animal receba aí, de repente, farelos, né? Por exemplo, milho, rações. Vocês sabem que muitas vezes é dado sal e sais minerais para esses animais também, né? Então, é necessário essa boa alimentação do rebanho para uma qualidade do leite também, tanto de sabor quanto de composição. Boas práticas na ordenha. Essas boas práticas eu vou deixar ela aqui, a gente vai falar mais sobre ela, não vou entrar agora nesse aspecto, nesse momento. Mas, gente, o que é uma boa prática? As boas práticas de fabricação, que a gente ouve tanto, é a mesma coisa para as boas práticas na ordenha, né? Principalmente higiene do manipulador, higiene do úber e das tetas da vaca, do equipamento, né? Se a ordenha manual, higienização das mãos, higienização do ambiente, enfim, tudo isso nós vamos conversar. Refrigeração, importantíssimo, depois que esse leite é ordenhado, né? Que vá para um local, um resfriador, um refrigerador, enfim, e que fique com uma temperatura baixa, aonde eles viram lá na disciplina de segurança que tem aquela faixa, que é faixa de perigo, né, dos micro-organismos, que vai de 5 a 60 graus. Então é importante que esse leite esteja numa temperatura abaixo de 5 graus, né, para que não tenha essa proliferação microbiana. A saúde do rebanho, né, nenhum tipo de doença. É importante que esses animais sejam vacinados, enfim, tem um acompanhamento do médico veterinário. Os medicamentos que são administrados também, quando que deve ser administrado algum tipo de medicamento, e se for utilizado, quando que esse leite vai poder ser ordenhado e colocado lá à venda ou mesmo consumido, tá? Quem aqui, eu gosto de fazer uma comparação, gente, não quero que vocês me levem a mal, tá? Porque na verdade, a nossa fisiologia, né, do ser humano e dos animais é muito parecida.
Então, às vezes eu comparo, assim, algo que acontece com uma mulher grávida e um bebê e uma vaca e um bezerro, tá? Não interpretem mal isso, mas é que é muito similar. Por exemplo, uma mulher que está grávida ou amamentando tem vários medicamentos que ela não pode consumir, ingerir, né, por conta da amamentação, porque vai fazer mal para o bebê, né? Então, logo, né, para ele ingerir esse leite. Logo, se essa vaca está recebendo esse medicamento, muito provavelmente isso também não é benéfico para a gente consumir, né? E muito menos aí para fazer qualquer outro produto derivado. Então tem medicamentos e medicamentos. Então é importante saber qual que foi utilizado, qual é o período, depois de quantos dias esse leite vai poder ser ordenhado e armazenado junto com o restante, tá? Adulterações e fraudes, né? Isso interfere bastante na qualidade do leite cru. Falamos sobre isso, né, na outra aula. Existe de tudo um pouco, é água que é colocado, é soda, é hipoclorito, substâncias básicas aí para ajustar o pH, entre outros, né? São muitas coisas. Na próxima aula eu vou trazer algumas reportagens para vocês que falam sobre isso. De nada adianta ter todo esse cuidado na granja se no período de transporte e estocagem desse leite, seja na indústria ou mesmo a estocagem na própria propriedade, não forem adequadas também, né? Então, o transporte em caminhões adequados, né? Refrigerados. Hoje em dia, os caminhões são todos adaptados para isso, né? Antigamente, acredito que vocês já viram isso, né? Os caminhões buscavam esse leite em tarros, né? Aqueles, parecem uns baldes grandes de alumínio, e era lá dentro que eles eram levados, ou baldes, para os laticínios, né? Era um processo isso nem faz tanto tempo, sei lá, uns 15 anos. Eu lembro que, eu não falei para vocês, mas os meus pais também tinham vacas e vendiam leite, eu também tirava leite. Eu odiava tirar leite, tá? Até hoje. Peguei trauma, comecei a ajudar em casa muito pequeno. E eu lembro muito bem disso, e eu não gostava. Acho que era uma das poucas coisas que eu não gostava de fazer. Eu também não gostava, não. Gente, eu tinha pavor. Eu aprendi a tirar... Minha mãe me ensinou a tirar leite, eu devia ter uns 4 ou 5 anos. Eu era muito pequena. Porque eles precisavam de ajuda, né? E eu me incomodava muito com o rabo das vacas, porque elas ficavam batendo aquele rabo e batiam na cara da gente, batiam no cabelo. Eu ficava bem louca, mas eu ajudei por muitos anos. Então, era muito comum isso, os caminhões virem nas nossas casas e pegarem o leite dessa forma. Então, assim, na minha casa, a produção de leite era muito pequena. Nós não tínhamos resfriadores, ordenhas, né? Era tudo manual. Então, tinha alguns freezers em casa que era armazenado leite dentro de baldes. Era um processo bem sofrido, assim, porque tinha que coar aquele leite. Eu lembro que se coava em panos, tipo fraldas, assim. Depois aquele pano era lavado, colocado secar, depois usava de novo, sabe? Era um negócio, hoje pensando, né, um negócio bem primário, sabe? Muitas fontes de contaminação, olhando o que se tem hoje, né, considerando uma ordenha mecânica ali, mas era o que tinha para a época, e era dessa forma que os laticínios carregavam esse leite. Então, era assim que funcionava, tá? Então, todos esses fatores aqui vão afetar a qualidade do leite cru. Muito bem. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da ordenha higiênica, que aqui é a principal questão, né? Mas antes disso, algo bem legal que eu quero mostrar para vocês, que inclusive tem nesse material aqui do Instituto Federal, que eu trouxe, ele fala sobre o processo dos cuidados, né, da ordenha, mas como esse leite fica disponível, como ele é liberado aí nas tetas da vaca. Então, é algo bem interessante
que eu acho legal a gente entender isso para depois entender todo o processo da ordenha. Então, como vocês falaram que tem esse conhecimento em relação a esse processo, vocês sabem que sempre se tinha um horário para tirar o leite, né? Muitas vezes era só de manhã ou de manhã e de tarde, mas sempre segue-se, né, um horário. Isso é algo bem importante. O animal saber que aquele momento é o momento da ordenha. Ele cria um hábito, né, uma rotina. Nesse momento também, cada granja, cada propriedade aí tem uma forma de conduzir isso, mas muitas vezes os bezerros ficam em um local e a vaca fica no outro, mas ela tem um contato visual que seja, né, com esse filhote. Muitas vezes eles começam a mugir ali no horário que vai ser feita a ordenha. O animal é alimentado também, ele já vai para o seu local lá no seu curral e vai ter o alimento para ele comer nesse momento da ordenha. Então, isso são fatores que começam a estimular a produção de leite, né? A produção de leite, gente, ela é produzida a partir de um hormônio chamado ocitocina, tá? Esse hormônio, ele é carreado, né, no organismo. Aqui, inclusive, fala sobre isso. O nosso cérebro, o nosso cérebro, e assim como o das vacas, eles entendem esses estímulos por receptores nervosos que vão começar a liberar o hormônio ocitocina. Esse hormônio, ele começa a ser liberado, né, transportado até o úbere, no caso da vaca, nas tetas, pelo sangue. Tá? Então, assim, a partir do momento que a vaca vê a movimentação, que ela vai sendo levada lá para o curral, vai sendo colocada a alimentação dela, o bezerro está ali mugindo, ela já começa a liberar esse hormônio, né? O leite começa a descer, digamos assim. A partir daí, esse leite fica disponível, né, para ser ordenhado. Mais uma vez, aqui eu faço um comparativo entre a vaca e o bezerro e a mulher e o bebê. O que acontece? Quando o bebê começa a chorar, a mãe já sabe que naquele horário do bebê é ser amamentado. Automaticamente, o nosso cérebro entende isso, o hormônio começa a ser liberado no nosso corpo e vai sendo levado até a teta. O bebê chega ali, começa a fazer a sucção e o leite sai. Tá? Então, é esse o processo que acontece. Então, aqui até coloquei, tem uma imagem que mostra, que é bem legal, o alimento sendo ingerido, né? Vai sendo digerido aqui no estômago e é feita a liberação de hormônios do estômago, que vão chegar até o cérebro, né? E daqui eles são carreados, né, pela medula espinhal, pelos nervos sensoriais e chegam até no úbere e consegue se ordenhar. Então, esse é mais ou menos um processo aí de descida do leite, né, ou ejeção do leite, como se diz. Vocês já devem ter ouvido falar, né, hoje, sei lá, a vaca não estava descendo leite porque foi num horário diferente fazer a ordenha, o bezerro não estava ali junto, ou sei lá, né? Às vezes aconteceu alguma coisa. Tem animais que são acostumados com música, então, no momento que é ligado a música, eles começam a ouvir um som, eles já sabem que é o momento da ordenha, automaticamente esse hormônio vai sendo liberado e o leite vai ficando disponível ali para a ordenha também, tá? Não sei se vocês já sabiam disso, mas é algo bem bacana aí, bem interessante que acontece, tá? Sabiam disso, gente? Ou é novidade? Estão aí ainda? Sabia, prof. Na verdade, onde é que nós tirava leite, a mãe sempre amarrava o bezerro no pescoço, na frente, nas pernas da vaca, para como é que falava ainda?
a vaca descer o leite. Isso mesmo. Tinha alguns que às vezes deixava ele mamar um pouquinho antes, daí tirava ele, daí descia o leite, né? Tudo isso. Cada um tem a sua técnica aí. Exatamente. Na minha casa era assim. Uhum. Mamava um pouquinho, daí tirava. Isso. O duro quando a vaca acostuma, o bezerro fica grande e você não vence mais ele. E depois deixava um pouquinho no ombro para o bezerro mamar no final. Isso mesmo, exatamente. Bom, então a gente viu como ocorre aí esse processo, né? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a ordenha higiênica. O que é essa ordenha higiênica e quais são as etapas e os processos que devem ser avaliados, né? Então, inicialmente a gente tem aí as ordenhas manuais, mecânicas, né, automatizadas. Cada local vai ter a sua forma. Isso não exime, né, não tira aí a responsabilidade de uma ordenha higiênica, independente da forma com que ela é feita. Então, nós temos aqui, inicialmente, quais as condições de higiene, né? Primeiramente. Então, aqui na imagem, condição de higiene, primeiro do animal, que aí é uma higiene que vai se referir ao úbere e às tetas da vaca. É um local onde vai ter um manuseio, seja ele manual ou não, aonde qualquer sujeira que tiver ali pode estar entrando em contato com esse leite. Condições de higiene do ambiente, né? A área e o local. O colega falou antes, né, que quando foi para automatizar ali, mecanizar o processo de ordenha, já se exigiam algumas outras melhorias. Por exemplo, o local ter piso, né, cerâmica, enfim. Por que isso? Porque isso facilita o processo de higienização, né? A gente sabe aí, como vocês falaram, que eram do sítio, se muitas vezes tirava leite lá no meio de um potreiro, de um galpão, onde tinha fezes dos animais no chão, barro, xixi, enfim. E não tem como limpar efetivamente esse local, né? Por mais que se tenha cuidado, a gente sabe, vocês viram como a contaminação acontece, né? Mas era permitido, ainda é, né? Hoje acho que ainda tem gente que vende leite dessa forma, um pouco mais rigoroso o cuidado agora. Mas é um local que deve ser limpo, né? Em teoria, é isso. Os equipamentos, né? Não tem nem o que falar em relação a isso. Utensílios, seja ali um balde que é utilizado, o próprio ordenhador, né? O equipamento sempre ser higienizado, que fica de um dia para o outro. O manipulador também estar limpo, né? Mãos limpas, braços limpos, principalmente quando a ordenha é manual. Outros cuidados, né, para a obtenção higiênica do leite que vai ocorrer antes, durante e depois da ordenha, né? No próximo mapa mental eu vou falar um pouquinho para você sobre o que são esses cuidados aí antes, durante e depois da ordenha. Esses cuidados, eles vão nos dar aí uma garantia da qualidade. Dentro disso, né, essa garantia da qualidade, ela está associada ao quê? O que é a garantia da qualidade? Sistema PPCC, BPFs, PPHO, que é o procedimentos, né, de higienização. Isso tudo utilizando-se dentro de indústrias e granjas. Então, a partir do momento que se tem um cuidado na obtenção higiênica do leite, você já entra num quesito aí de um leite de qualidade que é requisitado posteriormente lá dentro da indústria, tá? Outra coisa importante, né, em relação à mastite. Mastite é um tipo de infecção, né? Acho que até tem um material aqui que é mais melhor de visualizar aqui. Eu até fiz um desenho aqui para vocês.
Vocês valorizem meu desenho aqui, tá, gente? Que é um Uber com mastite. Então, é uma inflamação, né, que acontece nesse úbere, e isso precisa ser avaliado, esse animal precisa ser medicado, e esse leite também não pode ser utilizado contaminado, tá? Então, aqui eu mostrei um desenho para vocês, um pouquinho melhor do que aquele que eu fiz, mas ele tá basicamente assim. Começa um processo de vermelhidão no úbere, que ocorre um inchaço e uma irritação, e o leite ele começa a sair com flocos de sangue ou coágulos no leite. Então, aí ela é diagnosticada como uma mastite clínica, onde tem esses sintomas, né, que é possível visualizar, e uma mastite subclínica, que muitas vezes que não tem sintomas, né, e ela tem que ser diagnosticada através de exames laboratoriais ou pela contagem de células, tá? Então, são problemas aí que ocorrem, né, contaminação por bactéria, células somáticas, né, que são as células de defesa do organismo, do animal mesmo, que produzem essas células e acabam ocasionando aí a mastite ou mamite, como pode ser chamado. Isso é um dos principais problemas que acometem aí vacas leiteiras. Não pode ser utilizado o leite assim, e também não pode ser utilizado o leite logo depois que esse animal é medicado. Para tratar bactérias é utilizado antibióticos. Logo, o antibiótico tem que passar o período ali de efeito dele, né, para esse produto ser aproveitado na indústria. Quando eu terminei a faculdade, eu precisava fazer estágio, eu estava no final da faculdade. E eu fiz um estágio no Laticínios, em Santa Maria. E a gente teve uma situação que uma carga de leite que chegou era um leite com antibiótico. E aí, assim, gente, na teoria, as coisas funcionam muito bem. Vocês sabem disso, vocês já visualizaram isso. E também tem uma outra questão, tem indústrias e indústrias, né? Hoje vocês têm a oportunidade de trabalhar em indústrias bastante grandes, né? Onde o negócio tem que funcionar real. São muitos clientes, né? De vários países, o controle, a legislação, enfim, é muito mais rígida nesse tipo de indústria, no caso lar, frimeza, do que indústrias menores, isso vocês já sabem. Então, no Laticínios que eu fiz estágio, era um laticínios que ficava dentro de uma universidade e era um laticínios que era mantido pelo Estado e os produtos ali atendiam escolas e presídio, né? Então, assim, infelizmente, isso é bem triste falar, mas era um negócio meio largado, digamos assim. Não tinha uma fiscalização muito severa nisso. E tudo que eles conseguiam nesse laticínios era muito difícil, assim, eles não conseguiam se manter com produtos de muita qualidade, né? Eu falo produto de qualidade se referindo a laboratórios, equipamentos, enfim, então era tudo bem básico que tinha lá. Aí eles tinham uns kits que faziam testes para detectar antibiótico, mas esses kits eles eram muito caros. Então não era toda a carga de leite que era feita o teste de antibiótico. A gente sabia, aprendia a fazer, mas não era sempre que era feito. Eram algumas situações lá específicas que eles faziam. E numa dessas vezes aí chegou uma carga de leite, não foi feito esse teste, e esse leite ele foi para um processo de produção de iogurte. E vocês sabem, né, a gente vai ver também, mas o iogurte é um produto fermentado. Ele é adicionado bactérias nele, né, que fazem um processo fermentativo que vão dar a característica ali do iogurte que a gente conhece. E se tem antibiótico, obviamente,
os micro-organismos que foram adicionados, eles morreram, né? Então, foi feito todo o processo e na hora de envasar esse iogurte, foi visto que não deu ponto, né? Ele não coagulou, ele não fermentou. E o que teve que ser feito com isso, gente? Jogado tudo fora, porque não tinha o que fazer. Então, é uma situação bem séria, né? Que tem que ser cuidado isso, sim, né? E aí, depois que aquele leite está todo misturado ali, vai saber de onde que veio, né? O teste não foi feito. Então, é uma situação bem crítica, né? Gera um problema logo à frente. Tá? Então, essa questão da mastite aí tem que ser cuidada, né? Já lá na fazenda mesmo. E o animal deve ser tratado. Bom, em relação às etapas da ordenha, então, para que se tenha essa garantia de qualidade que nós falamos. O que é isso? Quais as etapas, né, que devem ser analisados antes, durante e depois? Então, antes, como nós falamos, o local da ordenha é limpo, organizado, né, ventilado e de acordo com BPAs, que são as boas práticas agrícolas. O bem-estar animal, vacas sadias, com controle sanitário e alimentar. Vocês já devem ter ouvido sobre bem-estar animal. Quando a gente chegar na unidade curricular de carnes, nós vamos falar bastante sobre isso e é um assunto muito legal. Mas o que é o bem-estar animal? Os animais serem bem tratados, né? Estarem livres de sede, de dor, medo. Os animais, eles têm sentimentos também, né? Isso já foi comprovado. Então, a partir disso, o bem-estar animal foi criado. Então, hoje são uma série de regras, né? O animal tem que estar descansado, na sombra, com água, alimentação, né? Tem o período de pré-abate, por exemplo, quando ele é abatido. Enfim, são vários processos que se utilizam hoje nas indústrias por conta do bem-estar animal, que é algo previsto já na legislação. Para as vacas, né, para serem ordenhadas, mesma coisa. Então, esse bem-estar deve ser seguido também, né? Então, tudo isso que a gente falou até agora entra no bem-estar animal. Equipamentos e utensílios higienizados e sanitizados. Manipulador higienizado e paramentado também, né? Algo importante aí antes do processo de ordenha, da etapa, né? Durante. Conduzir o animal com tranquilidade no local da ordenha para que ele não se estresse. Como vocês viram, tem toda a questão da liberação desse leite, para esse leite descer e poder ser ordenhado. Uma vez que esse animal começa a se agitar demais, nessa etapa aí começa a ficar fora da sua rotina, enfim, muito barulho, agressão, enfim, consequentemente vai gerar algum problema aí na obtenção e na ordenha desse leite. Criar uma rotina de atividades diárias, justamente para esse animal entender, né, o horário que vai ser ordenhado, o processo, né, ele acostumar com isso. Amarrar a cauda do animal, lavagem das tetas, e aí tem um processo chamado pré-dipping. Esse pré-dipping é uma imersão das tetas do animal em solução desinfetante à base de iodo, né? Então, embora tenha sido feita uma higienização com água, esse também é um processo de desinfecção, né? Para caso tenha algum tipo de micro-organismo ali que ele não tenha contato, né? E não vá entrar em contato com o leite. Realização de teste para detecção de mastite, né? Coar o leite e refrigerar. Pode ser algum teste feito já para visualizar se não tem nenhum tipo de alteração nesse leite. E depois tem um processo chamado de pós-dipping, né? Que é depois da ordenha, né? Então, uma etapa após, que é feito novamente uma imersão das tetas do animal, né? Para desinfecção e uma solução de iodo glicerinado. Para evitar
que qualquer tipo de micro-organismos também fique em contato com essa teta e, consequentemente, tenham acesso aí à parte interna desse úbere, por exemplo. Ou se tiver alguma fissura, algum rachadinho nessa teta, algum machucado, que não tenha ali a proliferação de um micro-organismo que gere algum problema. Transporte do leite para a indústria em caminhões, é um processo posterior. Limpeza dos equipamentos e utensílios. Feito tudo isso, gente, as etapas antes, durante, depois, nós encerramos uma etapa lá na granja, né? Esse leite ele já vai estar pronto para ser industrializado. Aí o colega comentou, o Suami comentou sobre a questão de ficar mexendo esse leite. Então, assim, em algumas propriedades, esse leite fica lá na granja, às vezes, mais do que um dia, né? Até ele ser levado para a indústria. Em outros locais, já o processo ocorre rapidamente. É ordenhado, o leite já vai para a indústria. Por que esse leite fica lá em constante agitação, né? A gente viu na aula passada que o leite ele é composto aí de água, de gordura, de proteína. E vocês já devem ter visto, quando a gente coloca um leite cru, sem ter sido cozido ainda, ou até mesmo cozido, também acontece isso, não forma uma camada de gordura em cima, e para baixo fica um leite bem homogêneo, né? É como se separasse ali as fases. Então, eu vou ter a gordura no local e o restante do leite ali com mais líquido no outro. Então, isso é um processo de homogeneização também, fazendo com que todo o leite fique homogêneo, que ocorra essa mistura aí entre gordura e líquido, e também que a temperatura seja adequada ali, né, os 3, 4 graus, que é o indicado na refrigeração, em todo esse leite. Então, por isso que esse processo de homogeneização, ele é constante, tá? Então, aqui, esse mapa mental trata disso, tá, gente? Então, aqui nesse material que eu coloquei para vocês, que é o material do Senai, ele explica exatamente isso, a obtenção do leite. Então, vejam que a forma com que eu trouxe para vocês são pontos importantes que a gente tem que lembrar. Então, eu vou aumentar um pouquinho a tela aqui. Eu tirei os principais pontos daqui para falar com vocês, e o restante foi em relação ao texto, tá? Então, foi uma forma que eu encontrei mais fácil da gente conversar e eu expor para vocês esses pontos importantes aí na obtenção do leite cru. Então, depois vocês utilizam esse material justamente para, se precisar, se ficou alguma dúvida, entender cada tópico desses principais que a gente pontuou aí no mapa mental. Então, aqui vai ter uma explicação sobre alimentação equilibrada do rebanho, a BPO, né, que é as boas práticas da ordenha. Aí vai ter a imagem em relação à ordenha manual, a ordenha mecânica e a ordenha automatizada, né? Aqui na automatizada, o ordenhador ali, a pessoa quase não tem contato com nada. Então, é um processo já bem mais evoluído, tá? Então, ele vai explicar sobre isso. É um conteúdo um pouco mais extenso, por isso dá de fazer um resumo para vocês, tá? Vai falar sobre o processo antes, durante, depois a ordenha, tá? Isso também a gente vai ver nas próximas aulas. Em relação à refrigeração imediata até 4 graus, como nós comentamos, prevenção, né, de contaminações físicas, químicas e microbiológicas em todo esse processo. A contaminação física seria o que no caso do leite? Pedaço de madeira, pedaço de pasto, né, resquícios ali, sujeiras que podem estar ali naquele curral, da própria alimentação do animal, contaminação química,
algum medicamento que foi utilizado para algum problema de saúde desse rebanho, e as contaminações biológicas, que é referente a micro-organismos, né, que vocês já bem conhecem. Esses micro-organismos podem ser provenientes do próprio animal, das fezes, da mão suja do manipulador, de micro-organismos que se proliferaram no equipamento da ordenha que não foi bem higienizado, por exemplo. A água utilizada para a higienização desse úbere e dessas tetas também pode ser uma água contaminada, né? Isso serve para qualquer higienização de qualquer coisa. Se a água não tiver qualidade, você está limpando com uma água contaminada, então não adianta de nada. Poeira, enfim, várias substâncias e objetos, enfim, que estão ali em torno disso partículas, né, podem estar contaminando esse leite. Sobre mamite, né, ou mastite, como nós comentamos, né, sobre os tipos de micro-organismos, aqui, ó, que eu falei para vocês, né, ela é uma infecção da glândula mamária, e os micro-organismos mais comuns, nós falamos sobre alguns nomes na aula de segurança, vocês não precisam decorar isso, mas, por exemplo, ó, Streptococcus uberis e Nocardia spp. Enterobactérias como Escherichia coli, que é bem comum nas fezes, né? São patogênicas e causam doenças, né? Sobrevivem e se multiplicam em locais fora da glândula mamária, sobre superfícies nas fezes, nos equipamentos e utensílios com resíduo de leite, em panos usados para secar os tetos, nas mãos e na água. Então vejam que vários são os locais aí que podem conter essas bactérias e, consequentemente, aí elas acabarem contaminando aquela região e causando a mastite, né, a inflamação nessa glândula. Aqui tem uma imagem que mostra mais ou menos como é a questão da identificação da mastite, tá? Então, eu falei para vocês que tem a mastite clínica, né, e a subclínica. Então, vejam só, a mastite clínica, vocês viram que, além de tudo, ela tem sintomas, né, vermelhidão, o animal vai ficar meio sentindo, né, também inquieto em relação a isso. O local vai estar irritado, inchado. Então, já vai ser possível visualizar isso também. E é feito o teste da caneca de fundo preto, que se chama, né? Neste teste, se joga um jato de leite de cada teto na caneca e observa se vai ocorrer a formação de grumos, que a gente consegue visualizar aqui, tá? O preto por quê? Porque é mais fácil de visualizar com o leite claro. Havendo grumos, isso indica que aquele teto está infectado, ou seja, apresenta mastite clínica. O animal deve ser medicado e o leite descartado até o término do tratamento da doença. Então, aqui. Agora, se tem uma mastite subclínica, aí é realizado um teste chamado de teste de Hackett ou CMT. Como que é esse teste, né? Então, mistura-se o leite com alguns reagentes específicos, né? Que vão acompanhar um kit específico já para determinação de mastite subclínica, já que visualmente não vai ser possível identificar aqueles grumos que a gente viu, até porque é uma infecção que não está apresentando sintomas, né? E com esses reagentes que se utilizam, vai ocorrer ou não uma formação de gel, né? Formando esse gel, ou seja, quanto mais viscoso esse leite ficar na amostra, né, na raquete, maior a infecção e a contagem de célula somática, indicando então a mastite subclínica. E é um exemplo, ó. Vai ter um recipiente onde tem lá o reagente específico
é colocado um pouquinho de leite, e aí, conforme esse leite vai reagindo com esse reagente, quanto mais células somáticas, ou seja, mais micro-organismos ali presentes, né? Quanto maior a contaminação, mais viscoso vai ficar e, consequentemente, vai poder se identificar que tem uma mastite naquele animal. E aí é feito, então, o tratamento. Além, então, da mastite, controle de parasitas, vermes e outras doenças, né? Brucelose, tuberculose, febre aftosa. Todas essas doenças, essas últimas principalmente, que eu comentei, são feitas campanhas, né? Tem épocas onde todo gado é vacinado, justamente para que ocorra um controle sobre isso. Esses dias até eu estava ouvindo o Paraná, um dos estados aí que não tem nenhum caso em relação a doenças aí de bovinos. Já faz algum tempo que a gente já não tem mais dados, né, da contaminação ou proliferação desse tipo de doença aqui no Paraná. Isso é muito bom do ponto de vista comercial. Importa carnes e derivados, carnes e de leite também. Respeitar o período de carência dos medicamentos, como a gente conversou, sem adulterações ou fraudes, né? Aqui tem alguns exemplos de como esse produto é fraudado, né, adulterado, né? A adição de água vai diluir os sólidos e prejudicar o rendimento na produção dos derivados. A adição de urina, ureia, amido, sal, mascaram a adição da água que foi colocada. Então, o que muitas vezes é feito? É colocado água para aumentar o rendimento, né, em quantidade, e aí é adicionado produtos que vão tentar ajustar esse pH, tá? Outros produtos como bases, bicarbonato, peróxido, álcool vão corrigir a acidez, inibir o desenvolvimento bacteriano, né? Mas são ilegais e tóxicos, além de mascarar outros defeitos de qualidade do leite e prejudicar aí a produção de derivados. Muitas vezes, o que pode acontecer? Às vezes uma quantidade bem significativa de leite estragou, né? E para isso não ser descartado, às vezes é feito esse tipo de fraude. Até porque, gente, o descarte do leite também é um problema, assim como do soro de leite, por conta da carga biológica que ele tem. Isso, para ser descartado, também tem que ter um controle aí de tratamento desse efluente. Então, o problema vai gerando outro. Você não conseguiu, teve algum problema com aquele leite, consequentemente, você jogar ele fora, você vai ter que tratar ele também. Então, muitas vezes as indústrias se deparam com esse impasse e acabam fazendo aí umas treta para tentar aproveitar isso, não perder dinheiro, né? E mandar esse leite para frente aí. Se alguém descobrir, ferrou. Se não, se deram bem. O transporte, como a gente falou, né? Manter a temperatura menor que os 7 graus de transporte. E depois a pasteurização mais prévia possível. O processo de pasteurização já é uma outra etapa que a gente vai conversar, tá? Por quê? Porque a pasteurização ela vem mais lá na frente. Agora a gente estava lá na fazenda ainda, né? Onde o leite foi ordenhado, a gente viu tudo que tem que acontecer. E aí nós estamos saindo da fazenda e chegando na indústria. Quando a gente chegar na indústria, vocês vão entender e conhecer todos os procedimentos, as análises que são feitas para dizer esse leite está ok, agora ele pode seguir na linha de produção, ele pode ser pasteurizado e envasado e pode ser levado para o consumidor, aí leite fluido, por exemplo, né? O leite de caixinha ou leite de saquinho. Depois disso, a gente vai vendo a produção dos derivados. Então, a gente está indo por partes.
Por quê? Porque é muito assunto, vocês vão ver. Agora tá indo meio tranquilo, que é justamente para vocês entenderem cada etapa, tá? Mas depois, tudo isso que nós vimos agora vai interferir na qualidade, na forma de fazer esse produto lá na frente, tá? Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida ou gostariam de comentar algo sobre esse assunto? Algo é novo para vocês? Vocês não entenderam? Gostaria que eu explicasse melhor? Para mim tá tranquilo, professora, até aqui. Tá certo. Aqui, ó, uma imagem ó, um pouco melhor sobre a mastite, ó. Vejam que parece uma cola, assim, um negócio meio viscoso. Quem não falou nada, entendeu? Tá assistindo a aula, dormiu? O que tá acontecendo? Tá tudo tranquilo. Tranquilo. Tranquilo? Bom, então assim... Eu tenho uma pergunta, prof. Oi, pode fazer. É o seguinte, como é que eu posso pedir? É tipo uma curiosidade. O Uber da assim, existem muitos nutrientes dentro no leite, né? Sim. Eles podem criar micro-organismos e podem fermentar. Ok. O organismo da vaca, ela quando ela assim, me corrija se estou errado. A gente muitas vezes vê a ubre da vaca cheia, né? O que é? Ali o leite fica depositado, reservado ali no Uber, certo? Certo. Tá. A que temperatura esse leite fica no organismo da vaca para não gerar uma fermentação, uma alteração nesse leite? Porque foi visto aqui que quando o leite ele é ordenhado, quando é em ordenhadeira automática ou mecânica que seja, ela tem que ficar em uma refrigeração, né? Certo. Quando ele está dentro do Uber da vaca, o que contribui para não alterar esse leite? É a temperatura, o organismo dela tem uma forma de defesa que não deixa alterar esses nutrientes ou fermentar, não sei. O que poderia acontecer, né? Se ficasse parado lá naquele esfriador, o que o organismo da vaca e o Ubre contribui para não ter essa alteração? Entendeu a minha pergunta? Entendi o que você perguntou. Assim, ó, eu vou tentar te responder dentro do que eu sei. Talvez vai faltar alguns termos mais técnicos, enfim, mas assim. É interessante a tua pergunta, Somi, mas olha só. Foi o Somi que perguntou, né? Foi. Assim, gente, o que acontece... Vou te fazer outra pergunta, mas eu já vou explicar. Uma mulher... Quem aqui já tem filhos, né? Que amamentou, enfim. Quando o bebê não consegue mamar todo aquele leite, né? Aquele leite ele vai se depositando ali no seio e daqui a pouco, às vezes, ele começa a escorrer, o peito tá muito cheio. E também, muitas mulheres falam, né, que começa a doer muito o peito e tem um termo que se utiliza, que eu nem sei se é correto, que é empedrar. Parece que aquele leite começa a endurecer. Alguma de vocês já passou por isso? Quem tem filhos? Já passei, professor. Já passou. E aí, o que você fez? Retirado, né? A gente compra na farmácia. Tem que retirar manual, daí é feito massagem durante o banho, com bastante massagem. No meu caso, eu tinha tanto leite que o meu deu começo de mastite também, que dá em mulher, que é a inflamação, né, da glândula mamária. E se não fazer o tratamento, ele fecha a glândula mamária, tem que fazer uma cirurgia para ser aberto o buraco do peito novamente. Eu sei que no meu caso foi bem dolorido. Exatamente. Mas é tudo manual. Tem a maquininha manual que você compra na farmácia. Que aí você tem que tirar, né? Isso mesmo. Tem que tirar. Uhum. Por que eu perguntei isso, tá? Para explicar o que o Somi perguntou. O leite, Somi, ele faz parte aí de toda a nossa fisiologia, nossa e dos animais. Então, uma vez que
o bezerro nasce, né, automaticamente ali o organismo da vaca, ela entende que ela tem que produzir esse leite. Esse leite, ele precisa ser ordenhado. Por isso que se existe dentro das boas práticas agrícolas que eu falei para vocês, tem inclusive uma rotina diária, no mesmo horário de preferência, às vezes até 2 vezes por dia, onde esse leite ele tem que ser retirado. Um bebê, ele mama várias vezes por dia. Um bezerro, se estivesse com a vaca, também várias vezes ao dia. Então, já que todo esse leite não vai ser dado para o bezerro, tem que ser ordenhado também nesse período. Aí está um ponto. Então, essa vaca vai ser ordenhada de manhã e de noite, ou todas as manhãs. Esse leite vai ser retirado ali, justamente para não causar nenhum problema para o animal, não causar uma mastite, ou alguma inflamação, uma infecção, enfim. Mesma coisa para as mulheres. Às vezes o bebê não está conseguindo mamar, então ela vai precisar tirar para não gerar um outro problema. Isso é um ponto. Eu sei que não foi exatamente isso que você me perguntou. Mas o nosso organismo, ele é programado para produzir esse leite e conservar esse leite por um determinado tempo para esse animal ou para esse bebê, né? No caso, animal, no caso das vacas, o bebê, no caso dos humanos, consumir esse leite. É a mesma coisa que você me perguntar assim, se eu te fazer a pergunta, o nosso sangue, ele está aqui no nosso corpo, e uma vez que eu corto meu dedo e pinga sangue aqui na mesa, daqui a pouco esse sangue já vai estar com um cheiro estranho, com uma coloração estranha, e no outro dia ele vai estar podre, aqui vai estar fedendo, né? Por que isso não acontece no meu corpo? Por que esse leite não estraga? Porque é um sistema muito bem organizado, né? Uma máquina que funciona muito bem, e a gente tem todo um controle térmico aqui, e nós temos defesas do nosso organismo. Então, uma vez que as defesas do nosso corpo, elas não conseguem combater, no caso, uma mastite, né, uma contaminação que se tem aqui no seio, ou no caso da vaca, que ela não consegue combater aquele micro-organismo que está ali gerando essa inflamação na glândula mamária, isso vai começar a dar algum tipo de resultado, uma febre, um inchaço, uma vermelhidão, um sangue misturado nesse leite, tá? Mas, de uma maneira geral, nós temos aqui no nosso corpo um pH que é equilibrado, os nutrientes, os eletrólitos, enfim, da nossa alimentação, da água, tudo funciona muito bem para manter o leite, por exemplo, no nosso corpo, ou no corpo da vaca. Tá? Então, assim, é por isso, Some, que quando a gente pensa que o nosso organismo, o ideal é a gente estar aí a 36 graus, mais ou menos, 37 graus, né, 36,5 é o ideal da nossa temperatura, também é a temperatura ideal para a proliferação de micro-organismos, mas nós temos várias outras defesas do nosso corpo que não deixam que isso se prolifere. A mesma coisa, isso serve também para, por exemplo, vou dar o exemplo aqui de infecção urinária, né? A gente faz xixi, faz cocô todo dia, praticamente, né? Xixi todo dia, cocô nem sempre. Tem várias bactérias, elas estão inclusive no nosso intestino, patogênicas. Por que a gente não fica sempre doente, não está sempre contaminado com isso? Porque nós temos aí uma flora intestinal, temos defesas do nosso organismo que nos protegem, né? Isso é algo natural. Quando a gente está com a imunidade muito baixa, não se alimentou direito, teve alguma gripe, enfim, muitas vezes esse nosso sistema imune, ele não consegue nos defender desses micro-organismos presentes já no nosso organismo. E aí a gente acaba tendo aí, por exemplo, uma infecção urinária, tá? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Deu para entender o que eu quis dizer? Sim, prof. Obrigado, viu? Tá? Então, isso é muito automático. É uma máquina que funciona perfeitamente.
uma vez que esse leite aí da vaca não for ordenhado, ela não vai mais conseguir manter isso dentro dela, ele vai precisar ser retirado. Então, é natural. Ao longo dos dias, né? Esse bezerro não mama mais, tem que lá ser feito retirar, né? Manual, enfim, que vai perdendo essa rotina de ordenha de todos os dias, por exemplo, automaticamente para de ser produzido esse leite. Então, a questão ali da liberação daquele hormônio que eu falei para vocês, já começa a diminuir e o leite vai secar, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Ou uma curiosidade? Ou tá tudo entendido, por enquanto? Tudo certo, professora. Pessoal, o assunto de leites, tá? Ele é simples. Nós vamos chegar em alguns pontos um pouco mais específicos, mas é um assunto que a gente fala bastante, né? É um assunto comum. Então, vocês vão... Como vocês têm conhecimento já sobre esse assunto, não é um produto que a gente não tem acesso e não tem conhecimento, né? Então, vai ficar realmente tranquilo de vocês entenderem. Uma coisa muito legal que eu acho que é importante vocês analisarem no curso também, agora vocês já estão num ponto muito para frente, assim, no curso, né? Já estão aí no final, dá para se dizer assim. Tudo que vocês aprenderam lá no início, que foi mais difícil, que às vezes não fazia muito sentido para vocês, agora, quando é aplicado nas tecnologias que a gente estuda, seja de balas, de leite, de carnes, grãos, enfim, a gente começa a conseguir enxergar aquilo que a gente estudou e que antes não fazia muito sentido, quando se falava em micro-organismo, em temperatura, em pH, sei lá, aquilo não dizia muito, né? A gente não conseguia ver onde que isso ia se encaixar. E agora, nas aulas, vocês vão ver que as coisas começam a fazer mais sentido. A gente vai dando exemplos e vai conversando sobre isso. Vocês vão ver que os assuntos, eles começam a ficar cada um no seu lugar. Isso é bem, bem bacana, tá? É interessante, né, prof? Porque uma coisa complementa a outra, né? Exato. Eu até estava comentando com a professora Camila, nós estávamos, na verdade, na questão das balas, tem muita coisa que a gente viu sobre soja, sobre óleo, que é aplicado, entendeu? Para fazer a bala. Então, assim, esse ano está muito mais interessante que o ano passado, realmente. Exato. Porque você sabe que você está ouvindo, sabe? Você, já ouvi isso aqui, já vi aquilo lá, né? Então, a gente consegue captar melhor. Que, meu Deus, prof, no começo, questão de matemática, essas coisas, aqui a gente se quebrou no meio, não foi fácil. Mas assim, Somi, isso é importante vocês enxergarem isso. E mais importante é hoje vocês olharem isso e pensar assim, não teria como nós atravessar etapas, né? A gente tem que seguir etapa. Imaginem se lá no ano passado eu começasse a dar aula para vocês falando de contaminação microbiológica, sobre já o processo produtivo de algum alimento. Se vocês talvez achem um pouco complicado agora entender alguns assuntos, imaginem isso um ano atrás, onde vocês não tinham visto o básico, que a gente chama, né? Então, a questão da matemática, ela é difícil, ela é chata? É. Só que ao longo das aulas, vocês vão vendo que, às vezes, a gente não utiliza a matemática propriamente dita num conteúdo de alimentos, mas ela está sempre sendo influenciada ali. A gente está sempre determinando quantidades de proteína, quantidades de carboidrato, quantidades de vitaminas. A gente está falando em números. A gente consegue transformar todos esses dados teóricos que a gente tem na tecnologia de alimentos em números. E é assim que a gente consegue medir coisas, né? Ter resultados.
Por que que hoje a gente tem, assim, a eficiência da vacina do Covid é 90%, 75%, sei lá quanto por cento. Porque isso se transforma em números, né? Então, é bem importante a gente ser persistente e aproveitar o caminho, né? Não só esperar a chegada, mas o caminho ele é muito rico. E é aquilo que eu sempre falo, vocês não vão sair daqui, gente, sabendo tudo, de tudo. É impossível nós sermos expert em todos os assuntos, mas a gente vai sair daqui sabendo um pouco de tudo. Como técnico de alimentos, vocês vão saber aquilo que vocês precisam saber. Ah, mas eu gosto muito mais de leite do que de carnes. Automaticamente, o teu cérebro vai conseguir assimilar muito mais esse assunto e vocês vão se interessar em ler mais sobre leite do que carne, por exemplo. Então, lá na frente, talvez vocês tenham uma tendência maior a leites ou a frutas, sei lá, né? Então, eu sou química industrial, mas isso não quer dizer que eu sei tudo sobre o que eu aprendi na faculdade. Muito pelo contrário, eu segui a área de alimentos. Então, muita coisa que eu estudei lá, hoje eu vejo, eu sei de onde que saiu, mas ele não faz tanta diferença na minha vida, né? E é o que acontece com vocês também. Mas esse crescimento, gente, diário aí é muito interessante. E vocês vão ver que daqui para frente as coisas vão sempre melhorar. Vai ficar tudo muito mais claro, muito mais óbvio, muito mais fácil. Tá? Então, vale a pena esse esforço aí, vocês vão ver. Dá uma visão, né, prof? A gente, hoje, dentro da Lara, tem outra visão na produção, nas coisas, sabe? Porque a gente começa a expandir, né? Nossa visão começa a se abrir para as coisas. Exato. Até eu, na área de Assim, confeitaria que eu gosto de mexer, tá me ajudando também, sabe? Parece que não, mas questão de farinha, de açúcar, tipo de açúcar, né? O que é mais refinado, o que não é, isso me ajuda muito, né? Então, assim, eu vejo que sabendo aproveitar, a gente não vai pôr isso em prática só lá na LAR. Isso a gente pode pôr em prática no dia a dia, no futuro negócio que a gente, de repente, quer abrir, sabe? Porque esse curso a LAR está dando, mas é para a gente, claro, pôr em prática lá dentro, futuramente, né? Mas eu vejo que isso é no dia a dia, desde aqui em casa. Negócio de deixar a comida muito tempo fora da geladeira, nós tínhamos esse costume, às vezes a mãe deixava a comida fora do almoço, né? Para mim vir comer quando chegava a tarde, a gente vem com fome. A partir do momento que eu fiz lá com a professora Camila sobre contaminação, mas no mesmo dia, no dia seguinte, eu falei para a mãe, ó, comida tu fez, tirou da mesa, é para geladeira. Não quero mais ver em cima do fogão, não quero mais ver fora lugar nenhum, porque eu expliquei, né? A temperatura contribui para criar mais micro-organismos e tal. Então, eu vejo que isso vai contribuir para o nosso dia a dia, para a nossa vida toda, né? É exatamente isso. Eu acho assim, gente, claro que vocês estão fazendo um curso, né, por intermédio da indústria, mas o conhecimento é de vocês, né? Isso é muito importante. Independente do que a gente estuda e do aproveitamento que a gente tem, é nós. A gente não está estudando para alguém, né? Quem aprende somos nós, não tem como tirar isso da gente. Isso é muito significativo. E lá no início do curso, muito provavelmente a professora Camila falava da mesma forma que eu estou falando, né? Com o mesmo sentido, né? De que vocês iriam aproveitar o curso cada vez melhor, vocês vão aprender mais, mas vocês não tinham maturidade, ou nem sei se é maturidade a palavra, mas não conseguiam ter uma visão do todo e como isso ia acontecer. É uma evolução, né? E a gente tem que evoluir. Então, hoje, se vocês conseguirem olhar para trás assim, e ver que aquele ensino lá está contribuindo para o que vocês estão vendo agora, vocês já estão conseguindo ter uma cabeça um pouco mais aberta, eu acho que isso já valeu a pena, né? Só o fato da gente conseguir visualizar novas possibilidades, novas situações, gente, já é muito, muito importante, né? Pensar um pouco diferente do que a gente pensava quando entramos no curso, né? Então, isso é bem legal. Vocês vão ver que até o final do curso, que não demora muito, a gente já está em abril. Abril dessa época, o ano que vem vocês já estão formados, né? Já acabou.
Então, assim, já que estamos aqui, né, vamos aproveitar esse tempo para sair daqui com uma bagagem bem legal e depois disso vocês têm aí N possibilidades pela frente, que vocês podem fazer o que vocês bem entender com essa oportunidade, tá? Então, minha gente, material no Classroom, deem mais uma olhada lá, tá? Se ficarem com dúvidas, me perguntem. Essa semana, então, a gente vai se ver sexta-feira na aula no EAD, tá? Não, mais uma vez, não deixem para a última hora, já vão, né? A gente teve a semana passada aí que teve feriado, vão colocando em dia. E aí, na próxima semana, a gente volta com a aula de segurança dos alimentos, seguindo o horário normal, segunda, quinta e sexta-feira. Beleza? Sim, Ok. professora. Boa noite, então. Bom descanso para vocês. Boa semana de trabalho e de estudos. Valeu, Muito Pro. obrigada, Boa igualmente. noite. Obrigado, Boa noite. professor. Obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, antes de vocês saírem, não esqueçam